Olá, tudo bem? Hoje nós veremos o capítulo de número 10 do livro de Isaías. Pode o machado e o serrote se orgulharem contra o lenhador e contra aquele que usa o machado? Estamos vendo o maravilhoso livro de Isaías, considerado aí o Novo Testamento do Antigo Testamento. Estamos nos baseando nos comentários e nas referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazer as nossas reflexões. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, nós dividimos em 4 grandes partes. Já vimos a primeira e a segunda, e estamos vendo agora a terceira, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Lembramos que Isaías tinha como propósito incentivar os seus contemporâneos a serem leais a Deus e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus de edificação, de exortação, de busca a Deus que se deixa achar e de adoração a Deus que nos criou, nos sustenta, nos mantém, veio até nós, morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias na terra e depois ele voltou aos céus. E agora ele prometeu que voltaria. Estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui desde 2016 e iremos até 2019, quando concluiremos essa parte do nosso processo. Dentro do livro de Isaías, nós estamos no capítulo 10, na terceira parte, corresponde ao período de 740 a.C. e 686 a.C., que se encontra detalhada também lá em 2 Reis, do capítulo 15 ao 20, envolvendo o público Israel e Judá. Então, nós estamos aí na resposta de Isaías ao julgamento assírio e estamos vendo a coalizão Ciro-Fenícia. Como já dissemos, Isaías revelou o envolvimento de Deus nos acontecimentos em torno da coalizão Ciro-Israelita contra a Assíria. Ele advertiu quanto ao severo julgamento contra Israel e Judá por meio da agressão à Síria, mas também assegurou aos seus ouvintes a respeito da restauração final. Nós tínhamos dividido essa parte A em outras 3, que é o julgamento assírio e os filhos de Israel. Nós já vimos nos capítulos 7 e 8, o julgamento assírio e Israel. Eu tinha falado do julgamento assírio e os filhos de Isaías. Julgamento assírio e Israel, que é os capítulos 8 a 10, nós vamos continuar, nós estamos hoje terminando o capítulo 10. E o julgamento assírio e Judá, que nós começaremos a ver agora. Então, o julgamento assírio e Israel em continuação. Tendo deixado claro que os assírios destruiriam Israel totalmente, Isaías falou ao reino do norte sobre como que eles deveriam reagir a essa destruição que estava por vir. Não tinha mais saída. A destruição viria. O juízo estava determinado. Acabou a misericórdia. Então, ele ainda instruiu, Deus ainda instruiu. O que eles deveriam fazer? Consultarem a Deus, já vimos isso no capítulo 8, colocarem a esperança na família de Davi, nós também já vimos, e abandonarem sua orgulhosa autoconfiança. O clamor de Isaías para que eles abandonassem essa autoconfiança. O primeiro verso começa com um ai, o qual se trata de uma terrível ameaça destinada contra os que decretam leis injustas, de opressão, justamente para se beneficiarem dessa situação terrível de negarem direito e justiça aos pobres, às viúvas e aos órfãos. Tão terrível isso, né? Parece até algo que a gente vê nos nossos dias atuais em nosso próprio país. Por que alguém negaria esse direito a esses, a não ser que tivessem objetivos escusos de se beneficiar de alguma forma dessa miséria? Tem aqueles que roubam descaradamente para se beneficiarem daquilo, mas tem gente que rouba as ocultas através até de leis, ganhando milhões, muito mais. É muito triste. O profeta estava proferindo esses ais contra o reino do norte, porque já tinha antevisto a sua terrível devastação na mão dos assírios.
O colapso dessa estrutura da sociedade israelita era notório e o juízo iminente, como também é iminente a volta de Jesus, meus queridos. Nós estamos aguardando esse momento e o mundo vai ser abalado, porque tem que se preparar. A palavra não era de salvação, mas de juízo, e já às portas da sua ocorrência. E de nada adiantaria eles quererem fazer algo para evitar isso, porque haveria de ser exilados ou mortos pelos assírios. Apesar disso tudo, ainda assim houve o endurecimento da parte dos que estavam errados. Então, agora nós vamos entrar na parte 3, começa no versículo 5 e vai até o capítulo 12, que é o julgamento assírio e Judá. Após explicar que o ataque assírio ao Reino do Norte terminaria em derrota total e em exílio, não restando qualquer esperança de salvação, o profeta se volta ao contraste resultado do ataque assírio contra Judá. Esses capítulos dividem-se em 4 partes. Um ai contra a Síria, do verso 5 ao 19, o retorno do remanescente de Judá, do verso 20 ao 34, a esperança de Judá na casa de Davi, aí já é no próximo capítulo, amanhã, e o resultante louvor a Deus em Sião, no capítulo 12. Um ai contra a Síria, do verso 5 ao 19. No verso 5, no início da profecia contra a Síria, outro ai, do profeta contra aquela que estaria sendo usada por Deus para o juízo do povo de Deus. O profeta declara um juízo sobre a Assíria. A Síria estava sendo instrumento de Deus para executar o seu juízo, mas ela também estava sendo julgada, porque ela estava abusando do seu poder. Porque ela tinha excedido o seu papel como instrumento do juízo de Deus, e nele, por terem excedido os seus limites e abusado desse privilégio. A Síria estava enaltecida com suas conquistas e se considerava absoluta entre as nações. Seu objetivo era destruir e desarraigar nações, povos e reinos. As cidades, está no verso 7, as cidades que os assírios destruíram são apresentadas numa sequência geográfica partindo do Eufrates na direção de Judá. Carquemes, Cauno, Arpade, Amate, Damasco e Samaria. Sendo a Síria, gabava-se de sua autonomia. Segundo os valores da sua religião idólatra, os assírios imaginavam Jerusalém e Samaria como cidades fracas, porque possuíam relativamente menos ídolos. No verso 11, sua arrogância levou a proclamar que, como fizera com Samaria e seus ídolos, igualmente faria Jerusalém e seus ídolos. Achavam eles tudo era fácil por causa dos poucos ídolos e das fracas proteções dos seus deuses. Grande engano. O mundo era governado por deuses, que defendiam as nações, e a conquista das nações era uma conquista de mais poder para eles, assim imaginavam. Quanto mais deuses, as nações mais eram protegidas, e quanto mais eles conquistavam, mais deuses eles colocavam nas suas nações. O profeta abordou a arrogância dos assírios em atacar Jerusalém, como haviam feito com Samaria e grande número de ocultas cidades. Deus queria que uma medida de julgamento recaísse sobre Sião, mas ele cessaria muito além do desejo assírio de dominar Jerusalém por completo. Em vez disso, Deus puniria o rei da Síria, Senaqueribe, por causa da sua arrogância de coração e pela desmedida altivez dos seus olhos. Os assírios totalmente consideravam-se maiores que qualquer nação, ou mesmo que o Senhor de Jerusalém. Mas, na verdade, eles não eram nada mais do que seus instrumentos. Eles estavam pensando que são livres, né? Tenho um livre-arbítrio, faço o que eu quero, como quero. Estavam sendo apenas instrumentos de Deus por um tempo que Deus tem determinado dentro da sua sabedoria. A figura do machado e da terra ilustra bem isso, e da serra. Como pode o machado e a serra se gabarem de terem feito o que fizeram? Poderia ter feito algo se não fosse a mão que os usou? Nem do machado, nem da serra é a glória.
mas do lenhador e do serrador. Esse sim realizou grandes obras. Na obra de Deus também não é diferente quando Deus levanta ministérios e homens dentro dele para seu louvor. Aquilo que os homens consideravam de ser de grande honra significaria pouco diante do veemente julgamento de Deus. Esses símbolos do orgulho assírio, florestas e campos férteis, desapareceriam rapidamente como espinheiros e abrolhos no fogo. Verso 17. A destruição da Assíria garantia que um dia um remanescente, um restante, dentre os judeus de Judá, a quem os assírios haviam expulsado durante os seus ataques, voltaria. Parte B, o retorno do remanescente de Judá, a partir do verso 10 no capítulo 10, a partir do verso 20 até o 34. Para repetir a coalizão sírio-israelita, Judá havia confiado na Síria, que mais tarde os feriu. Eles até tinham pago aos assírios uma grande quantidade de tesouros reais. No futuro, os remanescentes confiariam no Senhor, em verdade, ou com fidelidade, em lugar de dependerem da Síria e de seus recursos humanos. Uma grande parte, como a areia do mar, uma alusão à promessa de Deus para Abraão, seria destruída, mas os restantes, os remanescentes, se converteriam ao Deus forte. O Senhor havia determinado abençoar o seu povo depois do julgamento assírio, e por isso encorajou-o a não temer. Os assírios seriam vencidos, os próprios instrumentos de destruição seriam destruídos. No verso 26, o Senhor dos Exércitos lhes apresenta um terrível flagelo contra os assírios, e como incentivo e exortação à confiança são apresentados dois exemplos da história da redenção. Primeiro, a derrota de Midian. Oreb era líder dos midianitas. A vitória de Deus sobre o Egito junto ao Mar Vermelho. No verso 27, vemos que a promessa fala que Judá seria liberta da dominação assíria, do mesmo modo como um boi forte e gordo quebra o seu próprio jugo. Essa terrível marcha da Assíria rumo a Judá, passando por 12 cidades, é retratada no movimento do norte para o sul. Aité, Micridon, Micmas, Geba, Ramá, Gileade, Galim, Laísla, Malote, Madmena, Gebim e, finalmente, Nob. 12 cidades que podiam ser vistas de Sião. Miqueias traz um retrato semelhante da invasão síria a Judá, dessa vez vindo do sudoeste. Nos versos 33 e 34, os assírios trariam terror sobre Judá, mas Deus interviria. É ele quem cortará os ramos com violência e derribará as árvores de grande porte, e com o ferro cortará as brenhas das florestas, sendo que o Líbano cairá pela mão de um poderoso, ou seja, nada se compara à grandeza e à força do poderoso Deus. Começa assim o capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas. Ouça, Brasil, a palavra de Deus. E dos escrivães que prescrevem opressão. Esse é o versículo de número 1 do capítulo 10. E o último versículo desse capítulo 10 é: E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. O machado, a serra, o destino das nações, o juízo de Deus, tudo isso nos mostra um Deus que não está distante do seu povo, nem do destino das nações, mas presente e bem atuante. Que Deus é soberano e governa tudo e todas as coisas, e tudo está dentro do seu absoluto contrário, não do seu controle, não temos a menor dúvida. E quanto mais nos aprofundamos nos estudos das Escrituras, isso vai se tornando ainda mais claro. Outro fato é que Deus respeita a liberdade de escolha de cada um, que agrega às suas tomadas de decisões os seus respectivos anexos,
ou sejam, as terríveis consequências. Amanhã fique conosco e vamos ver a terra se enchendo do conhecimento do Senhor no capítulo de número 11. Deus abençoe o seu dia, curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal. Conheça o nosso blog e site jamaisdesista.com.br, que tem a parte escrita, dará para você visualizar e meditar um pouco mais. É muito conteúdo e às vezes só no áudio não dá. Aí você vai verificar lá a parte escrita. Também temos a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nossa loja física no centro de Taguatinga, onde você encontra nosso material, literatura, livros, lançamentos da editora Semeadores, de montão. Lá você faz seu pedido e você ganha um descontão. Acesse também nosso rádio, às 8h30, todos os dias nós temos um programa de rádio. Vamos fazer uma oração pela sua vida na radio.ossemeadores.com. Acesse aí. Em breve nós estaremos com a estação de FM, se Deus assim permitir, e com o nosso ministério, os Semeadores, também em igreja. A Deus toda a glória. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia, querido.